Mas quero perguntar para o senhor aqui, por que que o corpo de William Branham, ele morreu, ele sofreu um acidente 18 de dezembro de 1965. Ele foi dado morto em 24 de dezembro de 1965, mas ele só foi enterrado em 11 de abril de 66. O senhor pode nos dizer o motivo? Bem rápido, assim, uma frase. O motivo que William Branham foi enterrado em 11 de abril de 66. Porque o Sarah Medley, ela estava doente, estava hospitalizada ainda. Isso não é verdade. O senhor sabe que não é verdade. A sinceridade no senhor sabe que não é verdade. Isso não é verdade. Eles nem tinham ainda a ciência avançada para isso. Sabe qual é a verdade? Eu vou dizer para o senhor a verdade. A verdade é que William Branham saiu de cena repetidamente. E ele não havia revelado tudo. Havia um selo para ele revelar. Havia língua desconhecida para ele revelar. Havia terceira puxada para ele revelar. Havia a visão da tenda para ele revelar. E havia profecias que ele ia ressuscitar. O senhor sabe que é isso. Eles não sepultaram William Branham. E até houve profecias que ele ia ressuscitar no domingo de Páscoa como o Senhor Jesus Cristo. Por isso que manter o corpo de William Branham de uma forma normal, que a ciência nem estava avançada até aquele ponto, para não sepultar o corpo de William Branham. Não foi por causa de medo da Branham. Isso não é verdade. O senhor sabe que não é. Mas porque William Branham tinha que cumprir coisas que ele disse que faria. Assim como Moisés, quando Moisés morreu, o diabo contestava o corpo de Moisés. Assim como Elias desapareceu, os filhos do diabo queriam procurar o corpo de Elias. Quando William Branham morreu, os filhos do diabo lá não queriam sepultar o corpo de William Branham. Eles não entendiam que William Branham viria em um outro corpo, em um outro envelope, em uma outra aparência, com a outra mensagem. Porque William Branham não pregou toda a mensagem. Agora, nas fitas que o senhor escuta, que é tocada, que eu também escuto, não há a voz de ninguém, a não ser a voz de William Branham. Por que não há a voz de nenhuma pessoa? O irmão Branham dizia, se há um homem na terra cheio do Espírito Santo, este é quem? Orno Neville. Se há um filho de Deus na terra, este é quem? Orno Neville. Se há um verdadeiro cristão na terra, este é Orno Neville. Não era isso que o William Branham dizia? Mas cadê a voz de Orno Neville nas fitas? Não tem. Cadê a voz de Junior Jackson? Cadê a voz de Pierre Green? Cadê a voz dos discípulos e ministros de William Branham nas fitas? Não tem. Por que não tem, senhor Elias? Porque Deus fala pelo profeta. William Branham sabia disso. Deus guia pelos profetas. Deus salva pelos profetas. Deus revela pelos profetas. Mas William Branham diz, o homem é colocado no sepulcro. E anos adiante vocês fazem alguma coisa em cima disso. E anos adiante vocês constroem uma organização. O que vocês estão fazendo com essa organização, Tabernáculo da Fé? A mensagem do homem já se foi, está na história. Nós prosseguimos caminhando para frente. Deus vai para frente com um profeta vivo. Ok, tempo esgotado. Então, esse é o término de mais um bloco, quarto bloco terminado aqui, e vamos dar início aqui ao quinto bloco. Então, a pergunta está com o apóstolo Deltamar. O cronômetro está zerado, apóstolo Deltamar. O senhor tem 2 minutos para fazer a pergunta ao senhor Eliezer. Tempo para o senhor, apóstolo. Sim, dado que o senhor Eliezer tem 10 minutos, se ele puder, se der tempo, ele não é obrigado. Eu queria fazer 2 perguntas a ele. A primeira é se William Branham foi o profeta do século XX ou do século XXI. E ele explicasse isso aqui. Porque nós estamos no século XXI. William Branham saiu de cena no século XX. William Branham foi apresentado, era falado dele como profeta do século XX ou profeta do século XXI? A outra pergunta, para nós ganharmos tempo, se o senhor puder responder, é: William Branham, ele foi o profeta da era de Laodiceia ou ele é o profeta da geração? Uma era não tem tempo determinado. Como eu disse aqui algumas vezes, que a era de Éfeso durou 117 anos, a era de Tiatira durou 914 anos, a era lá de Sardes durou 230 e poucos anos. E uma era é um tempo indeterminado. Não existe um tempo determinado para uma era. Mas uma geração são 40 anos. Eu queria que o senhor se atesse a essas perguntas. Depois o senhor pode voltar nos pontos anteriores que eu disse, porque se o senhor for responder o que eu disse, o senhor não vai responder as perguntas. Então a pergunta é: William Branham foi o profeta do século XX ou do século XXI? E o William Branham foi o profeta da era de Laodiceia ou ele foi o profeta da geração dele? Essas são as 2 perguntas. Pode passar para ele, irmão Sebastião, que aí nós ganhamos tempo, porque ainda vamos falar nós vamos falar ainda sobre as mensagens de William Branham, para saber se William Branham disse ou não disse que após ele tem uma mensagem. Se William Branham disse ou não disse que após ele tem um profeta. Se William Branham não disse, nunca mais falarei sobre isso.
Se o Lebrana nunca disse que após ele vem um profeta, eu me comprometo aqui de nunca mais falar sobre isso. Se o Lebrana não disse que após ele viria uma outra mensagem, que ele era o último profeta, então nunca mais falarei sobre isso. Vamos falar sobre isso agora nos próximos blocos, mas essas são as duas perguntas. Obrigado. Ok. Vou zerar aqui o cronômetro. Então, senhor Eliezer, o senhor vai ter 10 minutos para a sua resposta. O cronômetro está zerado. Tempo para o senhor. Muito obrigado. Obrigado, Deltamar. E peço desculpas se eu falei alguma coisa aí, né, que venha te entristecer alguma coisa, tá bom? Eu não é do meu perfil, como eu falei. Tem coisas, como tu sabe, né? A gente é veterano e tem coisas que nós falamos e são palavras capaciosas, entende? Ela tenta agregar o conhecimento que eu quero. Então, eu tento fazer a pessoa vir para falar o que eu estou pensando e forma uma base. Então, eu conheço muitas táticas. Como eu te falei, isso fui criminoso, eu li as personalidades das pessoas, eu aprendi dentro da cadeia porque as pessoas iam nos matar e a gente não sabia. Então, a gente começava a ler os perfis das pessoas, o que elas faziam, como elas faziam, o que elas pensavam, suas condutas e tudo mais. Além disso, Deus tem dado do seu Espírito Santo e os seus dons tem derramado na igreja, né? Um deles é o discernimento de espírito. Agora, veja só, somos a imagem de Deus. Você é um filho de Deus, eu sou um filho de Deus, e temos aqui o nosso moderador, Sebastião, é um filho de Deus. Nós estamos buscando o entendimento, e Deus preparou hoje isso daqui para todo mundo também pudesse revisar. Hoje as pessoas vão dormir, vão meditar, porque haverá uma libertação. Todos nós queremos isso. Então, há muitas coisas. Deus colocou na igreja, como nós vemos de acordo com Efésios, capítulo 4, versículo 11. Apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e assim por diante. Então, nós vemos que a igreja primitiva continha tudo isso, né? Mas vamos lá, havia o profeta maior, que era Paulo, e tínhamos outro ali, Silas, e assim por diante, que era um profeta menor, de acordo com a Escritura. Interessante essa pergunta, eu vou me ater a ela. Eu tenho muitos aqui, só para falar sobre o irmão Brana falando sobre as fitas, eu marquei 15 mensagens. Ele falando que essas fitas continuarão meu ministério. Ele falando, vocês ouvirão isso na fita. Fique com o que vocês estão ouvindo. Eu tenho 15 aqui marcadas. Depois eu posso citar, vai ficar gravado para as pessoas irem, buscarem e lerem todo o parágrafo. Por isso, não irei, né, de maneira nenhuma, refutar ou dizer, né, como, me desculpa, né, eu sei que às vezes é um hábito da gente, dizer que a tua informação é mentira, que a tua informação não é verdade. Por quê? Quem escreveu, eu faço assim, ó, quando eu vou chegar a uma informação, eu checo sobre a vida da pessoa. Quem é ela? Por que ela está falando? Quem é ela? Ela tem, qual é a ideologia dela? Qual é a ideia dela? Qual é a fonte dela? Por que ela escreveu isso? Qual é a intenção dela? É um inimigo? É um amigo da pessoa? Então, tudo isso eu investigo para que eu possa obter uma informação. Eu não posso querer, a pessoa vem dar uma informação, sabia que fulano de tal é assim, assim, assim? Não é correto, porque eu posso estar prejulgando ou deixando a pessoa passar uma informação para mim errônea. Eu tenho que investigar também a vida. A pessoa que passou, o que ela é dessa pessoa? Como ela viu a informação? Como chegou a informação nela? De quem ela ouviu? Se ela viu? Então, há várias coisas. Então, quando eu te passei ali, nesse sentido, que tu queria uma resposta rápida e precisa, por isso que às vezes eu fico com dificuldade de te responder. Por quê? Porque você cria um quadro para enfatizar o tipo de ideia que tu queres mencionar para os nossos telespectadores. E eu digo que tu faz isso sincero, porque é verdade. Tu tens isso no teu coração, é isso que tu acredita. E tu está sendo sincero. Por isso que, com todo o respeito, e eu estou aqui respeitando o máximo possível, e expondo da maneira, né, que eu entendo, e não para te atacar, não para denegrir, nada, nada. Simplesmente estou aqui expondo a maneira que eu entendo da palavra. Então, como falado, sei que há pessoas desse porte que tu falou que elas achavam que o irmão Brana iria ressuscitar e completar essas demais coisas. Havia pessoas lá, criaram doutrina disso? Criaram, eu sei os fundamentos. Ali havia uma mistura de pessoas, havia críticos, havia pessoas que vieram para ver se realmente era verdade que o irmão Brana ia ressuscitar. Havia vários, se nós começarmos a mencionar pensamentos que tinham ali, há muitos. Justamente quando Jesus Cristo disse, perguntaram para eles ali, o que vocês dizem que eu sou? O que o
Daí o que os discípulos disseram? Ah, o povo diz que estão Jeremias, que estão Elias, quer dizer, jogaram para o povo. O que o povo diz que eu sou? E ali havia vários tipos de ideias e entendimento. Mas justamente quando Jesus disse, ali creio que é Mateus 16, e vocês? Vocês andam comigo, bebe, come, tudo mais, dormem comigo aqui, pregam o evangelho, são comissionados, tudo. O que vocês dizem que eu sou? Aí ficou difícil. Mas nós temos ali a resposta de Deus através de Pedro, revelando quem ele era. O que eu quero trazer é que, no dia que o irmão Brana faleceu, havia um grupo, como tu falou, havia um grupo esperando por outras coisas. Havia grupos crendo em Deus. Havia muitas coisas. Agora, a fonte que eu li, certo, diz que Meda estava hospitalizada. Então, para fazer o gosto de Meda, ela é a esposa dele. Então, onde foram perguntar, esperar que Meda melhorasse e deixar o irmão Brana numa câmara fria, até que Meda melhorasse e estivesse bem, para escolher um lugar, então, que ele era para ele ser sepultado. Daí você vai dizer, pode ser. Bom, é uma hipótese. Eu crio nessa hipótese. Eu não creio nessas outras hipóteses, nessas outras criações que eles falam por aí, porque para mim tem que ter fundamento bíblico. Entende? Mas não é esse ponto aqui. Então, eu só estou colocando uma suposição, o que eu creio. E essa foi a mais convincente para mim, porque eu acho que a esposa tem direito, sim. Se os filhos são obedientes, como ele respeitava o Meda, respeitava o irmão Brana, que não é como hoje em dia, que os filhos são mal criados, eles fazem o que eles querem, eles se putam o pai onde eles querem, eles não obedecem a mãe e assim por diante. Mas ali não era assim. Então, isso me levou, porque no meu lar, os meus filhos me respeitam e respeitam a minha esposa. Eu falei, o dia que eles casar, então a lei deles prevalece no lar deles. Aqui prevalece a minha lei. Então é assim que eu tenho uma filha casada e um neto, e é assim que as coisas, assim, a música aqui dança. É nesse entendimento. Então, para mim, que vivo nesse tipo de condição, me leva a acreditar, então, que foi dessa forma. Eu não sei se eu consegui ser bem claro. Entende? Não estou entrando nas outras coisas que surgiram dali, de pensamento, de doutrina. Bom, vamos lá. Outra coisa, o profeta, né, sobre divisões que há na igreja. Por que há tantas divisões? Justamente por não reconhecer os ministérios, não receber o Espírito Santo. Lembrando, diz na mensagem de dizer aos meus discípulos, ninguém tem o direito de subir em cima do púlpito, a não ser que tenha o batismo do Espírito Santo, que tenha encontrado com a coluna de fogo como encontrou Moisés. Por quê? Então as pessoas, elas vêm com ideias e elas criam. E aí é que elas caem em três coisas, como o anjo falou ao irmão Brana. Toma cuidado com três coisas. Fama, mulher e dinheiro. E essas três coisas derrubam o homem. E esse anjo apontou para o irmão Brana aonde isso aconteceu. Sobre Zedequias, sobre Sansão, que só entregou a força para Deus. O coração ele entregou para Dalila, né? Que pegou e contou o segredo. E assim por diante. Mas não quero me estender, porque o tempo passa muito curto. É isso que foi estendido, né? Novamente, se eu agredir vocês em algum lugar ou aos ouvintes, peço perdão. Não é minha intenção. Digo isso com humildade de coração. Digo mesmo, eu preciso da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Eu sou um ex-traficante. Eu sei, se Deus tirar a mão de mim, ele falou que 7 espíritos voltam sobre aquele homem e ele se torna pior. Eu sei, se Deus tirar a mão de mim, eu volto pior do que eu era. E eu não vivo muito tempo. Então eu sei, estou sendo sincero, verdadeiro, mas cuidadoso naquilo que eu falo, porque eu sou comprometido naquilo que eu falo, e se eu disser, depois alguém me perguntar, mas tu concordou nesse assunto, tu falou nesse assunto, daí eu vou causar mais ressentimento para essa pessoa, tentando explicar. Assim, quando Jesus falou, que eles perguntaram, o que falou de João? Jesus, tá, se eu quero que ele fique, o que importa para vocês? Já saíram falando que João não ia mais morrer até ver o Senhor vindo. Vejam como as pessoas tiram um conceito, uma ideia, o que elas interpretam, muitas vezes elas não captam o entendimento da gente. Por isso eu estou tentando o mais calmo possível, tentando ser claro aqui nas minhas colocações. Agora, sei que há muitas colocações. Tua primeira pergunta, eu tenho quanto tempo aí para mim poder ser moderador, Sebastião? Tem quanto tempo ainda? O senhor tem 1 minuto. Olha só. Então, o profeta do século XX, ele é o profeta só para o século XX? Eles estavam esperando Jesus para aqueles dias. Então, ele diz que esse profeta é para a era toda. O profeta de Laodiceia ou da geração? O profeta é para a era de Laodiceia. Deu certo? Tá. Ok. Fiquei no tempo, né?
30 segundos. Ah, tá. Então, esse profeta da última era, o anjo escreveu perante 300 pessoas no quadro o nome do irmão Brana. Então, temos evidência. Esse sétimo anjo da sétima era é para a era toda de Laodiceia. Ok. Então, tivemos a réplica, a resposta do senhor Eliezer. Vamos ter agora a réplica do apóstolo Deutamar. Vou zerar aqui o cronômetro. O cronômetro está zerado. 10 minutos para o apóstolo Deutamar. Tempo na tela com o senhor apóstolo. Ok, muito obrigado. Então, eu sei que o senhor é sincero, eu acredito que o senhor é sincero. O senhor não é igual aos outros pastores que eu digo, os outros sacerdotes. O senhor é sincero, depois o senhor vai pensar sobre o que eu disse aqui. Um profeta menor não pode conduzir a igreja. E foi dito também lá no tempo de Moisés, ouça a voz do anjo. Quem era a voz do anjo? Havia um anjo celestial lá com Moisés. Em alguns momentos o anjo estava dentro de Moisés. Havia um anjo aqui, o anjo desceu no início da era de 1906. Ele tomou o William Branham. Mas o William Branham morreu, o anjo não morre, o anjo permanece na terra. E ele toma Cacó Filipe. Cacó Filipe vai morrer. Deus vai, esse mesmo anjo levantará outro profeta, e outro profeta, até o arrebatamento da igreja, senhor Eliezer. Quando o anjo disse a William Branham na beira do rio Ohio, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, tu tem uma mensagem que precursará a minha primeira vinda. Ali, eu quero lhe fazer a pergunta. O anjo estava falando com o homem William Branham, o William Branham, ou com o espírito que estava em William Branham? Com quem o anjo estava falando? Seja sincero. O anjo conversava com o irmão Branham, não era? Sim, mas o anjo fala, quando Deus fala ao homem ou Deus fala ao espírito que está no homem? Mas Deus fala ao espírito que está no homem. Por exemplo, quando Deus disse a Elias na caverna, Elias, desça, unja a Eliseu como profeta depois de ti, unja a Azael como rei da Síria e Jeú como rei de Israel. A quem Deus falava? Deus falava ao homem Elias ou Deus falava ao espírito que estava em Elias? A quem Deus falava lá? Aí entendi essa colocação. Deus falava ao espírito que estava em Elias, porque não foi Elias o tisbita quem ungiu Azael e Jeú, mas o espírito de Elias, a quem Deus falava, passou para Eliseu, e que depois estava em outro profeta que foi ungir Azael. Quando Deus falava com William Branham, não era o homem William Branham, mas era o espírito de Elias que estava em William Branham. Hoje esse espírito de Elias está com o profeta Cacó Filipe. Não é porque o William Branham disse algumas coisas que nós temos que tomar tudo o que ele disse. Por exemplo, Lutero era um verdadeiro profeta, mas eu não posso tomar tudo o que Lutero disse. Eu não posso batizar por aspersão nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Lutero era verdadeiro. A sua mensagem é para o seu tempo. Eu não posso tomar a mensagem de Lutero. Eu não posso tomar a mensagem de Wesley e batizar nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo por aspersão. Eu não posso pegar a mensagem dos pentecostais. Eles teve um profeta verdadeiro lá. Senhor Eliezer, se Deus só trabalha pelos profetas, e o senhor está de acordo, eu estou de acordo, todos os filhos de Deus estão de acordo, e quando William Branham chegou na Terra, havia os pentecostais. E nós sabemos que os pentecostais não vêm de John Wesley. Os metodistas não são pentecostais. Esses pentecostais vieram de onde? O início deles está onde? Porque Deus só trabalha pelos profetas. Quem foi que começou os pentecostais? Na sua compreensão, eles começaram sozinhos pela Bíblia? Não, senhor Eliezer, tinha um profeta lá, o profeta do tempo dos pentecostais. E o irmão Branham fala sobre Finney, ele fala sobre Moody, e muitos profetas vieram. Não é porque o William Branham disse uma coisa que vamos tomar aquilo ao pé da letra. Por exemplo, Isaías diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O profeta Isaías dizia aquilo no tempo presente, um menino nasceu, um filho se nos deu, presente, mas demorou 800 anos até aquilo acontecer. O William Branham poderia dizer, Jesus Cristo está à porta, e o arrebatamento pode ser a qualquer momento, porque Paulo disse a mesma coisa em Tessalonicenses 4,16, nós não morreremos, seremos arrebatados. Todo profeta mensageiro vê o rapto muito próximo dele. João viu o rapto próximo, Paulo viu o rapto próximo, todos os profetas viram o rapto muito próximo, mas Cacó Filipe tem um espírito de Daniel, e aquele que tem noção de tempo é o espírito de Daniel, senhor Eliezer. E o profeta já disse que o rapto não aconteceu no tempo da tarde, ele não acontecerá no tempo da meia-noite, ele não vai acontecer no cantar do galo, ele vai acontecer no início da manhã, porque há outras nações, outros povos que Deus irá visitar. Depois vou entrar nisso. Se o moderador achar bom, irmão Sebastião, se o seu irmão achar bom,
o debate pode alongar-se, porque tem muita coisa para ser dita. Mas eu queria voltar aqui. Irmão Sebastião, quanto tempo eu tenho? Só para mim ter uma noção. Certo? Eu quero voltar aqui, isso, aliás, eu disse, se o William Branham não disse que viria um profeta após ele, eu vou colocar um zip na minha boca. Nunca mais falarei de um profeta após William Branham. Se o William Branham não disse que após ele não tem uma outra mensagem, nunca mais falarei sobre isso. Mas quero chamar a atenção de todos e do senhor Eliezer. O senhor Eliezer ouvir bem aqui o que o profeta William Branham vai dizer. Eu nem vou ler, vou deixar o William Branham dizer. E vamos ver se há um profeta, se há uma mensagem mesmo. Se há bases na Bíblia, se há base na mensagem do irmão Branham para um profeta. Vamos ver. Portanto, eu descobri isto. A Bíblia diz, Davi serviu bem ao Senhor em sua geração. Portanto, eu disse, Senhor, não quero nenhuma organização. Deixa-me servir-te de todo o coração, enquanto eu estou aqui vivendo. Isso mesmo. Em seguida, tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Tu terás alguém que tome seu lugar. Isso é tudo. Don't try to build up on some of the... You can't build a fire in the same ground. Israel had to keep journeying. When they stopped, they backslid. Não tente edificar sobre algum outro. Não se pode fazer uma fogueira no mesmo lugar. Israel tinha de continuar peregrinando. Quando paravam, apostatavam. They had to keep moving every night. Build a new fire every night. Just keep moving on. And that's what we've got to do. Eles tinham de continuar movendo todas as noites. Faziam uma nova fogueira cada noite. Apenas continuavam avançando. E isso é o que temos de fazer. What Luther had was fine. That was for Luther's day. What Wesley had was fine. That was Wesley's day. What the Holiness had, that was fine. That was their days. We're living in another day. O que Lutero teve foi ótimo, isso foi para o dia de Lutero. O que Wesley teve foi ótimo, esse foi o dia de Wesley. O que os da santidade tiveram, isso foi ótimo, esse foi o dia deles. Estamos vivendo em um outro dia. Now we're moving on. There'll be a day after us that'll come just the same, but let's walk in the light while light is here. Agora nós estamos avançando, e se houver um dia depois de nós, virá do mesmo modo. Mas caminhemos na luz enquanto a luz está aqui agora. Senhor Eliezer, o senhor viu o vídeo? Foi transmitido para vocês? Foi. Foi transmitido. Agora, quem é este outro homem que vem após William Branham? Porque Deus fala pelos profetas mensageiros, não um profeta menor. Não coloque aqui o senhor José Branham. Não, senhor. Para o senhor José Branham se salvar, ele vai ter que acreditar e ser batizado por Cacô Filipe. Porque hoje o profeta de Deus é Cacô Filipe. Portanto, eu descobri isto. A Bíblia diz, Davi serviu bem o Senhor quando? Na sua era? Não existe profeta da era, senhor Eliezer. O Moisés não foi profeta da era, ele foi profeta da geração, 40 anos. Josué, profeta da geração. Josué, capítulo 2, versículo 3, Josué morreu com 110 anos de idade. 40 anos depois ele morreu, 38 anos o ministério de Josué. Davi serviu bem o Senhor na sua geração. Davi na sua geração. Moisés na sua geração. Josué na sua geração. Branham na sua geração. Profeta da geração. É o Espírito de Deus que trabalhará naquela era. Portanto, eu disse, Senhor, não quero nenhuma organização. Senhor Eliezer, na sua compreensão, o que é uma organização? Só me diga numa frase, depois eu só explico. O que é uma organização? Aquilo que se organiza. Aquilo que se organiza pelo homem. Está vendo? Mas o que faz de uma igreja uma denominação? O que faz de uma igreja uma organização? É não ter o profeta, é não ter a palavra e é não ter o Espírito. Toda vez que o profeta morre, a sua mensagem transforma-se em organizações, denominações, ismos, grupos, repartições, divisões, confusão na terra. Agora o profeta diz, profeta William Branham, deixa-me te servir de todo o coração enquanto eu estou aqui vivendo. Isto mesmo, em seguida tu terás um outro homem nesse dia quando eu tiver partido. Ele diz aqui embaixo, o que o Wesley teve foi ótimo. O que eles tiveram? A mensagem de Wesley. O que os da santidade tiveram foi ótimo. Esse foi os dias dele. O que Lutero teve foi ótimo, foi os dias deles.
Estamos vivendo em um outro dia agora, ou seja, uma outra geração. Agora nós estamos avançando. Como que a igreja avança, senhor Eliezer? É pelo profeta. Wesley fez a igreja avançar. Lutero fez a igreja avançar. Calvino fez a igreja avançar. Paulo fez a igreja avançar. William Branham fez a igreja avançar. Nós estamos avançando. E se houver um dia depois de nós, já faz 66 anos, se houver um dia depois de nós, virá do mesmo modo, mas caminhamos na luz. A luz é a mensagem de um profeta vivo, é o corpo fresco. Se caminhemos na luz enquanto a luz está aqui, no tempo de William Branham, está aqui agora. Sim, amém, amém, mas caminhemos na luz enquanto a luz está aqui agora. Amém. Então, teremos a tréplica agora com o senhor Eliezer. 7 minutos, senhor Eliezer, para a tréplica. O cronômetro está zerado. Tempo para o senhor Eliezer, 7 minutos, na tela. Vejamos só. Por isso que eu digo que respeitaria as tuas colocações, né? E vou trazer aqui, primeiramente, muito bom, tá? O pessoal está ouvindo que William Marion Branham é o profeta mensageiro para a 7ª era. São 7 mensagens, 7 eras, 7 taças, e assim Deus é perfeito em 7. Então nós vemos aqui, se vocês querem ver, né? O profeta desenhou justamente essas 7, como vocês vejam aqui, perfeitamente, deixa eu mostrar para vocês. Ele foi quando o Papa foi em Israel, e isso Deus representou no céu, que foi na lua. Ele sendo guiado por Deus e o anjo o ajudava, ali ele trouxe tudo. Por isso que quando ele trouxe os 7 selos, tá? Ele colocou aí, porque o irmão Branham era sincero, mais sincero do que nós ainda. Porque ele trazia, ele era muito humilde, para fazer as pessoas entenderem a mensagem. E é justamente aí que saem as interpretações. Ele está falando assim. Eu tenho a mensagem aqui, chegaram a perguntar para o irmão Branham. Irmão Branham, você disse que a misericórdia acabou. Ele disse, não, eu não falei. E se falei, você me mal interpretou. Eles pegaram o significado errado do assunto que ele estava explicando. Você compreende? Pode isso? Pode. Eu sempre faço essa comparação que há na sala de aula, 40 alunos, uma professora. Ela pergunta, todos entenderam a matéria? Entenderam. E agora, então, é colocado a teste. E ali tem pessoas que tiram 9, 10 e a nota vai abaixando. Mas todos não ouviram? Ouviram. E por que a diferença de notas? Se todos alegaram que entenderam. Assim é no lado espiritual. Quando o profeta prega, e como ele deixou bem claro, ele nega que haverá outro profeta mensageiro. Então, assim, o irmão José Branham, ele tem várias mensagens que ele diz que José Branham tomaria e brilharia essa luz. Ele, Senhor, eu peço a porção dobrada sobre o meu espírito e coloque sobre ele, para que faça brilhar esta luz. Então eu vou citar sobre a mensagem, ouvir as fitas. Ele diz, essas fitas irão, mesmo depois de eu ter partido, venham e escutam essas fitas. Então eu vou deixar aí, porque o tempo é muito curto para que eu possa ler. Mas eu vou citar as mensagens de vocês, então, vai ficar marcado e vocês podem colocar para vocês ler. Aqui só eu coloquei 15, tá? Tem muito mais. A mensagem a Arca, parágrafo 14. Mensagem Vida, 183. A Grande Comissão, parágrafo 10. Hebreus 7, segunda parte, 56. Na mensagem Por que não somos uma denominação, 288. Discernindo o corpo do Senhor, parágrafo 7. A porta para o coração, parágrafo 7. Para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 18. Pergunta e resposta, 19 do 12 de 59. No parágrafo 5. Ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, parágrafo 1. Cresto nisto, parágrafo 36. O rei rejeitado, parágrafo 100. Adoção, primeira parte, 115. Adoção 4, na quarta parte, ou adoção 4, né? Parágrafo 208. Instrução a Daniel, parágrafo 98. As 70 semanas de Daniel, do parágrafo 3 ao 6. Ele explica bem sobre essa cita. Só um momento. A palavra falada é semente original, parágrafo 11 e 37. Ele fala que essas mensagens, elas irão ao redor do mundo. Vamos lá.
Perguntas e respostas, dia 27/5/62, parágrafo 234, tá? E ele chega a dizer que essa cita ia ao redor do mundo, e Deus vai chamar somente o que ele elegeu. Tá, mas quem não elegeu vai ser chamado através dos áudios? Não. Essa última voz é para a noiva. Ela vai fazer a noiva crer em toda essa palavra, vai obedecer, e vai ter esse Espírito Santo, vai crescer. Continuando. Perguntas e respostas, pegada dia 27/5/62, eu citei, parágrafo 234, pondo-nos ao lado de Jesus, no parágrafo 105. Ele falou que essas fitas irão ao redor do mundo e cairá na mão do predestinado. Ele falou que a última mensagem, eu poderia começar a pegar agora os 7 selos, festa das trombetas, pegar perguntas e respostas, pegar de 64, o código 2, e começar a ler aqui, como falou, é muito extenso, mas deixa eu passar para vocês, e vocês terão a oportunidade de contactar com nós, conversar e analisar. O nosso querido Deltamar, ele está sendo sincero e expondo, realmente ele falou. Viu como ele é sincero, irmão? É assim que devemos ser. Eu lembro-me do Ari, eu pregava todo dia dentro da cadeia, onde estava preso lá na cidade de Matelândia, no estado do Paraná. E ele falou assim para mim, ele disse, irmão Eliezer, eu sei que tu prega todo dia aqui, tu veja, é muito bom. E lá a facção várias vezes tentou me matar. Então ele falou assim para mim, mas eu gosto de ser traficante. Sabe, eu vou dizer para vocês, está errado, irmão Eliezer, tudo bem, mas eu gostei porque ele foi sincero. Ele gostava de ser traficante. Eu falei, Ari, é disso que eu gosto na pessoa, que seja sincero. Seja o que você é. Seja traficante. Então, quando eu fui traficante, eu gostava de ser traficante. Quando eu fui dançador de música gaúcha, vaneirão, eu virava a noite inteirinha. Eu encharcava a camisa, encharcava a bombacha, ou encharcava o lenço. Eu amava o vaneirão. Mas tinha algo maior dentro de mim. Eu sou um cristão, eu me identifico como cristão. Eu amo essa mensagem, eu me identifico. É isso que eu sou. Então, por isso, quando você ama, você consegue entender melhor. Eu saí da casa do meu pai, e quando ela foi sair, ela falou assim, nego, depois a gente conversa. Eu entendi. O que quer dizer essa conversa? Eu sou casado, e eu entendo palavras que são figurativas no casamento. Então, quando o irmão Brana fala algo, se nós não conseguimos perceber, devemos ir ao mestre, outras pessoas. Tem hoje na igreja mestres, apóstolos, evangelistas, tudo isso, nós nos reunimos para falar sobre as profundezas de Deus. E temos hoje um profeta menor na terra, fazendo essa mensagem brilhar, de William Marron Brana, aos 7 cantos do mundo. A mensagem, todo mundo ouvindo. Se todos pararem e ouvir, não haverá tantas divisões. Ok. Chegamos mais ao fim de um bloco e vamos entrar agora no 6º bloco. E a pergunta está com o senhor Eliezer. 2 minutos para fazer a sua pergunta ao apóstolo Deltamar. E eu pediria aos internautas que, se houver alguma pergunta, que coloque aqui para os debatentes. E eu peço encarecidamente que o apóstolo Deltamar coloque aí no visor, porque eu não tenho acesso às perguntas dos internautas. Então, aqui vai o meu pedido para os internautas que quiser fazer perguntas diretas aos debatentes, ao apóstolo Deltamar ou ao senhor Eliezer, que o façam, e nós, no final do último bloco, poderemos colocar 1 ou 2 ou 3 perguntas aqui para os debatentes. Então, senhor Eliezer, o senhor tem 2 minutos para fazer a sua pergunta, começando o 6º bloco. Tempo para o senhor na tela. Então, como comentado antes, e essa pergunta é feita sobre visão da tenta e outras coisas que não se cumpriram, Deus não tem dificuldade, haverá uma ressurreição, e eles virão novamente. E profeta não deixa de ser profeta. Baseado nisto, ele diz aqui, mas no dia, essa aqui está na mensagem pergunta e resposta sobre os selos, no 53, mas no final da era, como sempre termina nas outras, nós encontramos ali, então, o mensageiro enviado. E todas essas confusões e coisas hão de ser acertadas. Assim, então o arrebatamento vem para a igreja. Então, baseado nisto, na colocação que o irmão Brana colocou, o último mensageiro da era, esse daqui, então se dará o arrebatamento. Como ficará no teu entendimento essa questão de Cacô Felipe,
Como ficará se ele falou que somente há um profeta aqui, mensageiro, e a última mensagem, ela arrebata a noiva? O senhor ainda tem mais 50 segundos. Então, baseado nessas confirmações, entre outras que eu tenho marcado só 15 aqui, que ele diz e faz as confirmações, não haverá outro profeta, ele falou a mensagem era de Laodiceia, eu nego sob a evidência da palavra de Deus, não haverá mais um profeta mensageiro nesse tempo. Então, o profeta mensageiro que prevalece é a sua mensagem, e a sua mensagem está prevalecendo hoje nos 4 cantos da terra, e a sua mensagem, que, como diz, veio pelo anjo celestial, nós já estamos ouvindo. Então, essa pergunta que eu fico com você, tem que vir através do profeta mensageiro. As demais não valem. Tem que obedecer ao profeta mensageiro. Ok. Apóstolo Deutamar, o senhor entendeu a pergunta do senhor Eliezer? Sim, eu entendi mais ou menos. Ele pode repetir de novo aí? Pode repetir, senhor Eliezer. Sim, nas confirmações que o irmão Brana falou, que somente há um profeta mensageiro para a última era, e aqui então se dará o arrebatamento a partir desta mensagem dele. Onde pastor Felipe se encaixa? Ok. Então, o cronômetro está zerado. 10 minutos para a resposta do apóstolo Deutamar. Tempo na tela. Sim, como eu disse, todo profeta vê o rapto bem próximo a ele. E ele acredita que a sua mensagem é que trará o rapto. Paulo disse isso, eu disse. Agora, a revelação, Sr. Eliezer, é progressiva. Eu não posso tomar tudo que o William Branham disse e aplicar hoje. Como não posso aplicar o batismo de Lutero, nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo, o batismo de Wesley, de Calvino. E eles eram verdadeiros. Eu não posso nem mesmo tomar tudo que Paulo disse e começar a beber vinho, porque hoje nós estamos no tempo do espírito de Elias. O espírito de Elias não bebe e não fuma. É por isso que Deus não deixou o William Branham beber ou fumar por 2 vezes. Ele sempre ouvia a voz para lembrar ele de não fumar. Enquanto que lá o profeta William Branham, o anjo precisava lembrá-lo e evitar que ele bebesse ou fumasse. Desse lado aqui há um profeta que o anjo nunca precisou dizer isso a ele. Cacô Felipe nunca bebeu, nunca fumou, nunca se prostituiu com mulheres. Veja que lá o anjo precisaria falar com o William Branham, evitar o William Branham de fazer, porque o William Branham queria fazer. Mas desse lado aqui, o anjo não precisa dizer nada disso. Por exemplo, eu não posso pegar tudo o que Moisés disse. Eu não posso agora trazer carneiros e bois e bodes para o sacrifício. Eu não posso pegar o que Moisés disse e fazer uma arca para ser salvo no dilúvio. Eu não posso pegar tudo o que Jesus disse. Por quê? Porque a revelação é progressiva, é como os cientistas. Cada cientista traz uma nova descoberta para a humanidade. Os remédios de hoje não são os mesmos de 200 anos atrás. Os carros de hoje e tudo que nós temos hoje não é as mesmas coisas. Tudo progride. A palavra de Deus, a revelação, também progride. Por exemplo, eu não posso pegar tudo o que Jesus disse, senão eu teria que dar o dízimo do cominho, da hortelã, do endrio, e nós não fazemos isso. Jesus foi um verdadeiro profeta, mas vamos tomar tudo o que Jesus disse? Não, isso não funciona hoje. Quem deve dizer o que nós devemos fazer é o profeta mensageiro. Hoje, o profeta é Cacô Felipe. Há um só mensageiro, que é o anjo celestial. O anjo celestial é o espírito da era, que é o espírito de Elias. O espírito de Elias está na terra, e está no profeta Cacô Felipe. Quero ir aqui adiante, senhor Eliezer, para mostrar um outro parágrafo. Queria perguntar, senhor Eliezer, o senhor acredita que o senhor vai para o lote de William Branham? O William Branham viu um lote lá, quando ele teve a visão além da cortina do tempo. O senhor acredita que quando o senhor morrer, o senhor vai para lá? Para o lote de William Branham? Eu desconheço isso aí, de lote. Não. Quando o William Branham morreu, ele não foi lá e Deus mostrou a ele, lá, a sexta dimensão, o seu lote. Ele viu a sua esposa, ele viu a sua filha, ele viu toda aquela multidão de pessoas e a voz diz, esses são. Ele perguntou, são os Branhams? Não, esses são os teus convertidos. Deus deu a você aqui, porque todo profeta tem um lote. Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas, mas eu vou preparar uma morada, um lugar, para que aonde eu estiver, vós estejam também. Jesus não diz, onde estiver Moisés, onde estiver Jacó, Abraão, Isaac, mas ele diz, aonde eu estiver, vós estarão também. Jesus de Nazaré tem um lote no paraíso. E ele disse para o ladrão, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E foi dito a Daniel, sela a visão, sela o livro, porque o cumprimento dessa visão é para o fim dos tempos. Você será recolhido com os teus no teu lote. Todo profeta tem um lote. O senhor acredita que o senhor irá para o lote de William Branham? Ah, sim, nesse sentido, sim. Sim, o senhor acredita. Mas o senhor deve lembrar que é dito na mensagem Cura Divina, não vou colocar obstáculo, pregado em 1954.
Não vou colocar obstáculo a uma outra geração. Não tenho nada a julgar. Não vou ter de suportar o julgamento com ela, mas deverei suportar o julgamento com homens e mulheres com quem eu vivi. O senhor viveu nos dias de William Branham? O senhor não viveu. O senhor tem 44 anos. William Branham morreu há 66. Quais? Eu perguntei para o senhor não respondeu. Quais desses homens que estão hoje no Brasil, pregadores da mensagem do irmão Branham, conheceu William Branham? Nenhum, nem o mais velho, Joaquim Gonçalves, não conheceu William Branham. O mais próximo que ele chegou de William Branham foi no túmulo. Será que um homem torna-se sacerdote indo no túmulo do profeta? Será que um homem torna-se sacerdote lendo os escritos do profeta? O Manuel Pontes nunca viu William Branham. José dos Santos nunca viu William Branham. Raimundo Maia, o Osmar Rodrigues nunca viram William Branham. Quando eles conheceram a mensagem no Brasil, William Branham estava morto. William Branham diz, não vou colocar obstáculo a uma outra geração. Quantos anos é uma geração, senhor Eliezer? 40 anos. Quantos anos faz que William Branham morreu? 66 anos. Já tem mais do que uma geração. Não vou colocar obstáculo a uma outra geração. Não tenho nada a julgar. Não vou ter de suportar o julgamento com ela. Que ela? Outra geração. Antes dele ou depois dele. Mas deverei suportar o julgamento com homens e mulheres com quem eu vivi. É onde aquilo conta ali na ressurreição. Quando os meus dias terminarem e eu tiver feito o meu melhor, e se eu for servo de Deus, Deus levantará outro homem nesse dia quando eu tiver partido. Partido é morte. Aqui que eu mostrei o vídeo para o senhor, o William Branham diz assim, ó, enquanto eu estou aqui vivendo, isso mesmo, em seguida tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Esse partido é o que, senhor Eliezer? É a morte do profeta. Mas quero mostrar para o senhor aqui, na voz do profeta William Branham. Porque eu disse, se ele não falou de uma nova mensagem, se ele não falou de um novo profeta, eu vou ficar em silêncio. Mas vamos ver o que ele disse sobre julgar uma outra geração. It may be my going home time. Pode ser que seja o tempo de retornar. It looks very much that way. Aquilo se assemelha muito a isso. If it is, there will rise somebody after me. Se for o caso, levantar-se-á alguém após mim that'll take the message on. E continuará a mensagem. He'll be an odd person. Será um intruso. But he'll rise after this and take the message on. Mas levantar-se-á após isso e continuará a mensagem. And you listen to it, as long as the scriptures stay with it. E você escuta isso, contando que seja escritura, permaneça com ele. Está vendo? Senhor Eliezer, quando o William Branham foi lá, na sexta dimensão, além da cortina do tempo, que ele viu toda a multidão que ele havia ganhado para Cristo, e a voz disse a William Branham, todos aqueles que você amou na terra, e todos aqueles que te amaram, Deus tem te dado aqui. E o William Branham viu a sua esposa e todos aqueles que ele havia convertido. E o William Branham viu até mesmo o seu cachorro Frix. Ele viu o seu cavalo. Todos que ele amou e todos que amaram ele, Deus deu para ele lá. Agora eu lhe pergunto, quais dos pregadores da mensagem do irmão Branham que estão no Brasil hoje, que o William Branham conheceu e amou? Um homem não pode amar ninguém sem conhecer, sem viver nos dias dele. Ele não conhece o Senhor, ele não pode amá-lo, porque ele nem sabe que o Senhor existia, o Senhor não tinha nascido ainda. Agora eu quero mostrar uma outra coisa, sobre julgar uma outra geração. Vamos ver. Aquele mesmo homem. Você pode sentar-se na sua igreja e ouvir o Senhor, igreja e eles, as exatas doutrinas da mesma igreja que acreditou a mesma coisa, negar a Bíblia sendo inspirada. Deus tenha misericórdia. Eu não quero nenhuma organização. Mas ajuda-me a viver para que na minha geração não vou
colocar obstáculo a uma outra geração. Não tenho nada a julgar. Não vou ter de suportar o julgamento com ela, mas deverei suportar o julgamento com homens e mulheres com que eu vivi. É onde aquilo conta ali na ressurreição. Quando os meus dias terminarem e eu tiver feito o meu melhor, se eu for um servo de Deus, Deus levantará outro homem nesse dia quando eu partir. Portanto, não há necessidade de me colocar algo à volta da minha teologia. É para eu viver em qual luz eu tenho e esperar até em Deus. Agora, senhor Elias, eu ainda tenho tempo, irmão Sebastião? Se não tiver, eu vou parar por aqui. Se tiver, eu vou adiante. Certo? Então, senhor Elias, vê que o William Branham diz, não vou colocar obstáculo a uma outra geração. Quantos anos é uma geração? O senhor está de acordo que uma geração é 40 anos, senhor Elias? Sim. O senhor é sincero. Sim, o senhor está de acordo com uma geração é 40 anos? O William Branham diz, não vou me pôr no julgamento com outra geração. Não tenho nada a julgar. Não vou ter que suportar o julgamento com ela, mas deverei suportar o julgamento com homens e mulheres com quem eu vivi. Homens e mulheres com quem eu vivi. O senhor não viveu nos dias de William Branham. Joaquim Gonçalves não conhecia o William Branham. Os pastores do Brasil, o José Pontes e todos, Manuel Pontes, todos os outros não conheceram o William Branham. Veja que isso não funciona.